A reprodução é uma característica de todos os seres vivos. Todos nós viemos de seres pré-existentes e todos nós podemos gerar descendentes. E como isso acontece? Bom, existem dois tipos de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos relembrá-las rapidamente. Na reprodução assexuada, um ser é capaz de gerar indivíduos que são geneticamente iguais a ele através do processo mitótico. Um bom exemplo desse tipo de reprodução é o brotamento, realizado por esponjas. Já na reprodução sexuada, o organismo será formado pela fusão de duas células, os gametas, onde haverá mistura de material genético. Os seres humanos realizam esse tipo de reprodução para gerar os seus filhos. Mas como isso é possível? Primeiramente, temos que relembrar que os gametas, no nosso caso, os espermatozoides e os óvulos, são células que possuem a metade da ploidia, N igual a 23, de uma célula normal. Isso porque, quando eles se fundirem, haverá o restabelecimento da ploidia da espécie, 2N igual a 46. Para que isso seja possível, a formação dessas células acontece através do processo meiótico e não mitótico. Você deve se lembrar da meiose. Nesse processo, a célula 2N igual a 46 sofrerá duas divisões. Primeiro separando os cromossomos homólogos e depois separando as cromátides irmãs, dando origem a 4 células com metade do ploidia da célula-mãe. Pronto, já sabemos o principal mecanismo para a produção de gametas. Agora vejamos como isso acontece no ser humano. O processo de formação de gametas se chama gametogênese. A formação dos espermatozoides chama-se espermatogênese e a formação do óvulo chama-se ovogênese. Comecemos então pela espermatogênese. A formação dos espermatozoides acontece nos testículos masculinos. As células dos testículos estão organizadas ao redor dos túbulos seminíferos, nos quais os espermatozoides serão produzidos. Uma dessas células é a espermatogônia. Essa célula sofrerá um crescimento, um acúmulo de energia que será utilizado nas próximas divisões, convertendo-a em espermatócito primário. O espermatócito primário, que é diploide, sofrerá a primeira meiose formando 2 espermatócitos secundários, que agora passam a ser haploides. Os espermatócitos secundários sofrerão a segunda meiose, formando ao todo 4 espermátides. Agora temos formados nossas 4 células originadas na meiose, mas ainda não se parecem com os espermatozoides. Elas precisam passar pelo processo de especiação, onde ganharão as principais características dos espermatozoides: um flagelo, a perda de quase todo o seu citoplasma e o desenvolvimento de um acrosoma, região que contém enzimas que ajudarão o espermatozoide a fecundar o óvulo. Agora vejamos como acontece a ovogênese. A ovogênese acontece nos ovários, mais especificamente nos folículos, onde estão as células germinativas que darão origem aos óvulos. Os ovários alternam-se na maturação dos seus folículos, ou seja, a cada ciclo menstrual, a liberação de um óvulo acontece em um dos 2 ovários. A primeira fase acontece quando as células germinativas aumentam em quantidade e originam as ovogônias. Essa fase ocorre na menina enquanto ela ainda está no útero da mãe. Essas multiplicações possuem uma quantidade limitada, ao contrário dos homens que produzem espermatogônias durante quase toda a vida. Assim que formadas, as ovogônias iniciam a primeira divisão da meiose, que é interrompida na prófase 1. Isso acontece porque elas passam por um período de crescimento, onde há o aumento do citoplasma e grande acumulação de substâncias nutritivas. Esse depósito citoplasmático de nutrientes será responsável pela nutrição do embrião durante seu desenvolvimento. Terminada a fase de crescimento, as ovogônias transformam-se em ovócitos primários. Nas mulheres, essa fase acontece até a puberdade, quando a menina inicia sua maturidade sexual, entre 11 e 15 anos. O ovócito primário, então, que interrompeu sua divisão na prófase 1, completa a primeira divisão da meiose originando 2 células. Porém,
Essa divisão é desigual, originando uma célula formada de corpúsculo polar, pequena e não funcional que logo degenera, que não recebe citoplasma. A outra célula que recebeu todo o citoplasma é o ovócito secundário, que começa a realizar a segunda divisão, mas progride até a metáfase e permanece assim até que seja fecundado por um espermatozoide. Sem o espermatozoide fecundar esse ovócito, a segunda divisão é completada e novamente a maior parte do citoplasma é mantida em uma célula, o ovócito fecundado. A outra célula, pequena e não funcional, é o outro corpúsculo polar. Se esse ovócito não for fecundado, ele será eliminado na menstruação sem terminar a segunda divisão, finalizando a ovogênese. Conseguimos observar duas grandes diferenças entre a gametogênese masculina e feminina. Enquanto a espermatogênese origina 4 células funcionais a partir de uma célula-mãe, a ovogênese origina apenas uma, já que as divisões desiguais formarão 3 corpúsculos polares ao invés de 3 outras células. A segunda é que a ovogênese tem um fim programado. Ela só perdura até a menopausa, portanto, há um número limitado de ovócitos que serão produzidos, enquanto a espermatogênese, iniciada na adolescência, perdura até a velhice produzindo milhões de espermatozoides por dia. Terminando a formação dos gametas, você já deve ter ideia de como a ploidia é retomada, não é mesmo? Nós produzimos gametas N igual a 23, mas quando há fecundação, juntamos as duas ploidias, originando um indivíduo 2N igual a 46, restabelecendo a ploidia da nossa espécie. E isso é o que acontece antes do começo da vida.